Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui eu estou com o Bruno Rocha, Olá. conhecido na comunidade Python também, na comunidade Rust também. Ele também já fez lives de Rust, ele explora muito bem. Tem um livro publicado de Python para Rust, né? Certo? Isso é um guia para quem sabe Python e está querendo aprender Rust. Isso. E ele trabalha atualmente na Red Hat. Ele está como um cargo de principal engineer, né? E eu tenho muito orgulho de ter convidado ele para essa entrevista. E além disso, ele defende algumas causas, como o veganismo, né, e outras causas sociais também, pessoal. É muito prazer, Bruno Rocha. Isso aí, muito obrigado pelo Se, convite. se você quiser fazer uma breve introdução além da que eu falei aqui, acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade, Não, tá tá bom? excelente, é isso aí. Bom, mas eu posso me apresentar. Meu nome é Bruno César Rocha. Eu agora coloquei o César para diferenciar dos outros Bruno Rochas que tem por aí. Ah, e é isso, eu trabalho já na área de tecnologia tem um tempo, tenho mais de 20 anos. E tenho estado na Red Hat tem 10 anos. Trabalho como Principal Engineer hoje no OpenShift, né, que é uma distribuição para Kubernetes da Red Hat. Já trabalhei em outras coisas, como Ansible, Satellite, e antes disso, né, trabalhei em outras empresas e contribuí com comunidades, como a Python Brasil, Comunidade Rust de São Paulo. Tive um canal do YouTube que ficou parado, né, durante um tempo, está parado ainda, mas produzi bastante conteúdo lá. E é isso, hoje eu moro em Portugal, trabalho na Red Hat e continuo defendendo as mesmas causas e ainda tentando ter um pouco de esperança aí que mesmo com AI a gente vai continuar tendo comunidades e código livre e software livre e tudo mais. E é isso, e estou muito feliz de estar aqui, obrigado. Perfeito, muito obrigado, Bruno Rocha. Vamos começar alguns tópicos, digamos, como você começou na sua carreira, assim, o que incentivou a você a querer ir para a área de computação informática, né? Vamos É, dizer assim, programação. tá, bom, a última vez que me fizeram essa pergunta eu fiquei contando história um tempão, então eu vou tentar ser mais sucinto aqui. Não, Eu, tranquilo. é, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, isso tem mais de 30 anos, né? E nunca imaginei que eu ia ter acesso a um computador, né? Eu sou da periferia da zona oeste de São Paulo, né? Então, nunca, na minha infância, adolescência, a gente nunca teve acesso a quase nada que imagine tecnologia, né? E aí, a minha mãe trabalhava num escritório de construção, né? Numa construtora, e por sinal tinha um computador parado lá, um IBM XT, só que ninguém usava, porque ninguém sabia usar aquilo. Não tinha internet, aquilo não servia para nada, uma tela preta e disquetes, um tecladão assim. E eu ia lá, ficava lá, não tinha o que fazer, eu ficava mexendo nesse negócio, né? Então, fiquei durante um tempo, mais de um ano talvez, e como a minha mãe não tinha como me deixar com creche, com nada, ela ficava na mesa dela lá trabalhando na máquina de escrever, né? Batendo aquelas máquinas de escrever elétrica, né? E eu ficava na outra mesa. Brinca com isso aí, que ninguém liga pra isso aí. Tinha até uma impressora do lado lá, uma Epson LX300. E aí tinha uns manuais, né, da IBM, tudo escrito em inglês. Eu não fazia ideia do que estava escrito ali. Pedi um manual, um dicionário de inglês. Começava a ler o que era aquilo, olhar no dicionário, não sei o quê. E foi assim, comecei a mexer, né? Então ali eu aprendi a usar o Lotus 123, que é um negócio antigamente que era parecia o Excel, sabe? Tinha um sisteminha lá de banco de dados e tal. Comecei a me interessar, joguei alguns jogos ali também de DOS, né? Aqueles jogos antigos, tipo Full Uhum. Throttle e uns jogos assim. Nossa. Mas era isso, basicamente. Eu ficava lá fuçando no escritório todo lá, tinha umas 10 pessoas trabalhando, eu era o único que sabia mexer naquele negócio, né? Que sabia ligar. E aí eles começaram a precisar, né? Isso eu tinha 11, 12 anos. Eu não lembro exatamente, mas era entre 10 e 12 anos. E tinha uma impressora, eu aprendi a ligar, aprendi a mexer, e foi tudo assim.
passando o tempo, não tinha um tablet, né, que nem as crianças têm hoje, para ficar ali, eu tinha aquilo ali e ficava ali mexendo. E aí eles começavam a me pedir coisa, sabe, tipo: "Olha, dá para fazer isso aqui e imprimir? Dá para imprimir tal coisa, imprimir um aviso, né, dá para fazer o spam da época que era chamado de mala direta, né, dá pra fazer uma mala direta aí, Uhum. ou imprimir etiqueta", e eu comecei a fazer e tal. E aí foi isso, basicamente, ali foi aonde eu tive acesso a computador, né. E, para resumir, eu nunca escolhi, né, estar trabalhando com tecnologia, foi meio que aconteceu, e meio que o pessoal começou a saber: "Olha, o menino sabe mexer com o computador, né. Ah, você sabe Uhum. instalar? Sei, já aprendi". E mesmo quando eu não sabia, eu falava que sabia. "Sabe fazer tal coisa? Ah, sei, me dá aqui". Aí eu ia lá e fuçava até aprender, às vezes fazia tudo errado, e no fim das contas entregava. Mas aquilo para Uhum. mim era tipo passatempo, sabe, não tinha nenhum sentido para Uhum. mim. Não tinha internet, uma tela preta que imprime papel. Falei: "Ah, isso aqui é Uhum. só um negócio qualquer aqui, isso não é uma profissão", sabe. E Uhum. a vida continua, eu não fui trabalhar com tecnologia, meu primeiro emprego não foi com tecnologia. Eu nem sabia que existia a possibilidade de trabalhar com tecnologia, essa que era a verdade. Para mim, isso era um negócio só para quem era estrangeiro, sabe, aquela coisa. Eh Sim. Quando você está muito longe, assim, de ter possibilidades e tal, você não tem muita perspectiva de vida, né. Então, para mim as Uhum. perspectivas de vida era: vou trabalhar com qualquer outra coisa, esse negócio de computador, sei lá, vem de fora, só quem pode trabalhar com isso é quem tem, sabe, é muito inacessível, porque não tinha muita Sim. comunicação e tal. Então eu continuei fuçando em computador a adolescência inteira aí dos 10 aos 20 anos, sem trabalhar, né. Acho que foi dos 10 aos 16, na verdade. Eu fiquei uns 6 anos aí fuçando em computador. Tipo, uma tia comprava um computador: "Ah, preciso instalar uma impressora, você sabe?". Nunca tinha ouvido falar na impressora, eu falava: "Eu sei, deixa que eu vou". Aí ficava lendo manual, instalando, configurando, Aquele mas pra mim momento de aquilo descobrir. era só brincadeira, sabe. E não era pra trabalho. Foi assim que eu comecei, então, basicamente não é aquelas histórias assim: "Ah, eu gostava muito de jogos". Não, nunca gostei. Foi mais que Uhum. eu não tinha nada para fazer, na minha frente tinha um computador parado, e no fim das contas eu acabei mexendo. E o mais interessante é que eu ganhei o computador, né, o escritório fechou, e acabou ficando as coisas lá, em algum Hum. acerto, a minha mãe pegou esse computador, levou para casa e acabou ficando comigo, entendeu. E eu usei esse computador Que durante uns 15 legal. anos, né, 486 acho que era, uma coisa assim, 386. E essa é a história, Uhum. entendeu, para resumir. Certo. Não teve um momento de virar de chave assim, ah, não, construído, né? Ah, eu posso ser programador. Teve um momento chave assim? Não, para Eu dizer a verdade vou me não, cara. tornar programador. Eu fui trabalhar eu fui trabalhar, tipo, no que tinha possibilidade de trabalhar, aí eu fui trabalhar em Uhum, bar, pode. restaurante, essas coisas, na área de alimentação, né. Sim. Então, naquela época, hoje em dia não tem tanta molecada trabalhando, né, mas quando eu era adolescente, a partir dos 14 você já trabalhava, você podia tirar uma carteira de trabalho já. Uhum. Então eu fui trabalhar dos 14 aí a mais ou menos uns 16, 17, em boteco, né, então eu fazia lanche, eu fui fazer uns cursos de barman e tal, era aquilo que Legal. era pra mim, aquilo ali era a minha possibilidade de vida, sabe. Eu pensava: Sim. quando eu crescer muito, for adulto e tal, eu vou ter um bar, alguma coisa assim". Mas aí Uhum. um dia apareceu uma proposta, eu estava lá atrás do balcão, apareceu uma proposta de uma pessoa, falou assim: "Olha, tem uma escola aqui de informática, né, uma franquia", aquelas escolas de cursinho de Word, Excel e tal, Sei. Windows acho que era 98 ou 95, uma coisa assim. E preciso de alguém para me salvar, porque meu professor foi embora, abandonou a gente. Preciso de alguém que venha aqui para dar aula. E acabei indo dar aula, sabe, do nada, assim, tipo, foi Legal. ela deve ter falado comigo, tipo, numa sexta-feira, e a primeira aula era na segunda, sabe. Eu meio que me despedi Sim. do boteco, fui para casa, passei o fim de semana estudando, e fui para lá Hum. e dei minha primeira aula. Eu já sabia aquelas coisas básicas, sabe, de, Sim. mexer, instalar o Windows, formatar uma máquina, não sei o quê, mas assim, muitas coisas eram novas, né.
E aí eu comecei ali fuçando naquilo e tal, e dando aula. Daqui a pouco eu comecei a dar aula de uma coisa, de outra. Daqui a pouco eu comecei a dar aula de quase tudo que tinha naquela escola, incluindo o banco de dados, que eu não tinha a menor ideia. E aí a escola fornecia os livros, né? Eu passava um tempo lendo o livro e falava, não, agora já posso dar aula. Já li os capítulos do livro, bota aí. Ia lá para frente da aula, aqueles 20 alunos sentados assim, e olha, agora vamos falar sobre SQL e tal. E foi isso, sabe? Aquela coisa de ir fazendo. Então eu comecei dando aula, né? Ainda não tinha ali a pretensão de ser programador. É engraçado hoje pensar nisso, porque hoje a informação é muito mais abrangente, né? Você fala assim, programador é uma profissão que ela é tangível, né? Qualquer pessoa pode ser programador, de fato, hoje, né? Sim. Mas para mim, ali no comecinho, final dos anos 90, né? 99, 2000, para mim isso daí era muito inacessível. Eu nem sabia como é que funcionava, onde que tinha uma empresa de programação, sabe? Para mim era assim, você compra um computador na Casa Bahia, compra um CD lá na Santa Efigênia com o software, instala. Quem fez aquilo é um negócio mágico, sabe? Era tudo muito assim, tipo, Sim. eu não sei de onde que isso veio. Então eu não tinha nenhum. Entendi. Mesmo estando dando aula de banco de dados e tal, programação era uma coisa muito alto nível, sabe? Por exemplo, fazer um softwarezinho no Access para imprimir etiqueta, sabe? Ou ir lá no Visual Basic e criar um executávelzinho que faz alguma coisa. Nada assim, tipo, construir um sistema inteiro e tal. Então eu não tinha nenhuma pretensão em ser programador. Eu queria mesmo era continuar dando aula. Essa era, tipo, a coisa que eu estava gostando de fazer até hoje. Acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer da aula. Sim, eu vejo isso no canal do YouTube, outros cursos, igual você, por exemplo, tá dando aula no Linux Tips, né? Também. O Linux Chips tem lá os cursos de Python, já tem 5 anos já. Tem essa parceria aí. Isso. É. E aí, fora as palestras, né? Que é uma forma E- de didática de você pegar algo complexo Isso. e passar para o pessoal, né? É. Também. Isso aí. Qual foi o seu primeiro emprego de programador, assim? Primeiro emprego. É, Um adendo aí, eu acho que você mexeu com Basic e C Sharp, eu acho, ou Basic somente, né? é. Visual Basic, eu acho. Olha, o meu primeiro emprego de programador, assim, eu estava dando aula nessa escola aí e aprendi a mexer como era tudo Microsoft. Eu aprendi meus primeiros códigos, assim, né? A primeira coisa que eu programei dentro do Access, né? Então, o Access tem VBA, né? E depois eu fui para o Visual Basic e aprendi Visual Basic, não era nem .NET ainda, era antes. E comecei a fazer uns softwarezinhos ali. Então eu fazia software por conta própria mesmo, para empresas pequenas, né? Então, tipo, a autoescola precisava gerar etiqueta, eu fazia software de gerar etiqueta. Eu fiz um software com rede uma vez também. Tipo, eram umas coisas assim, mais tipo software de desktop. A internet era muito fora do. Não tinha ainda acesso amplo à internet ali naquele começo dos anos 2000. Isso acho que foi 2002, mais ou menos. E eu decidi, né, abrir o meu negócio. Aí eu aluguei um espacinho lá e abri, chamava Itacomp, né, que é Ita de Itapevi, que é a cidade que eu vivia na época, e Comp, né, de computador. Então eu tinha lá o escritório da Itacomp e lá eu fazia manutenção de computador, trocava placa, formatava e fazia software, né. Então o pessoal começava a vir procurar para fazer software, a maioria era para fazer coisa errada. Tipo, software de fazer mala direta. Mas não Hoje mudou hoje em dia, né? é, Assim, fazer. mudou, Não mudou tanto mudou, assim a indústria, né? é. Mas tinha isso, Vamos tipo, ser. fazer software para tentar quebrar, como a internet estava começando, assim, para quebrar a limitação de acesso em site, fazer software para imprimir Ah, tá. etiqueta. E aí eu comecei a fazer, a maioria das coisas que eu fazia era Visual Basic, né? E Uhum. compilava ali um exezinho e vendia, né? Tipo, vendia, olha, tá aqui a nova versão, custa tanto e tal. E como eu não tinha muita Legal. noção, eu vendia muito barato, Era sabe? disquete, CD ou pendrive? Nós que já Ah, estamos entregando a idade. não, era CD, era CD. Eu já tinha lá os queimador de CD lá usava o. Ah, Eu comecei a usar Linux nessa época aí, né? 99, 2000. Então eu usava acho que era o Kburn no KDE para queimar os CDs uhum. lá no. Então, e Qual disco no você usava? Lembra?
Eu usava o Conectiva, depois eu passei a usar o Kurumin, mas eu tinha uma máquina com Linux e para poder fazer coisas do tipo gravar CD, copiar CD, porque tinha que pagar licença para usar o Nero, essas coisas lá no Windows, mas eu tinha máquina com Windows, nessa época aí já era um Windows ME ou 2000, para poder Uhum. gerar os Visual Basic, né? E tinha alguma coisa de Delphi ali também, porque era engraçado que tinha empresa que tinha coisa em Delphi. Eu falava, manda aí, né? Vou tentar. Aí eu tive que aprender um pouquinho de Pascal para fazer também. Uhum. Mas esse foi tipo o meu primeiro trabalho de programação, meio que por conta própria, solo. Não durou muito tempo, né? Mas eu fazia software sob medida, sozinho, né? Programando ali. É claro que chegou uma hora que eu não consegui dar conta do pós-venda, né? Tipo, começava a vir os bugs, não dava para manter. Foi meio que desastroso, para dizer a verdade, esse negócio. E eu não tinha muita noção. Então eu cobrava baratinho. Imagina, o cara chegava, quanto quer fazer esse software aqui? Eu falava, eu vou te entregar o .exe e vou cobrar, sei lá, R$ 200, sabe? Eu não tinha noção nenhuma de que depois ia ter um pós-venda, ia ter bug, atualização e tal. Então, assim, foi meio desastroso, mas eu não tinha referência também. A minha referência era ir na banca de Quanto tempo jornal e durou mais ou comprar menos revista. esse Um ano e Blumen pouquinho durou. Empreendedor? Um ano? Um É, ano e um meio? ano. É, por aí. Ganhava Muito dinheiro, ganhei tempo. bastante dinheiro, cara. Ganhei, não vou mentir. Eu comprei meu primeiro Uhum. carro nessa época. Só que era só eu, Qual né? foi seu primeiro carro? Só para saber Meu se você não. foi um Cadete. Foi Hum, Chevrolet, né? Chevrolet Cadete, é vermelhinho assim. cadete. É, foi o primeiro carro que eu comprei. E, e esse carro eu comprei porque eu fiz um site em PHP, ó. Nada a ver. Tipo, aquela coisa. Chegaram e falaram assim: você faz site? Eu vou te falar, qualquer um que batesse lá É. pra mim, eu falava, faço, tá ligado? Eu faço. Quanto tempo? Aí eu já pensava, pelo menos umas 2 semanas pra eu aprender e depois pra eu fazer, entendeu? Uhum. Eu falava, faço, não, tá aqui. Porque eu lia muita revista, não tinha muita coisa de internet, mas Sim. tinha banca de jornal, né? Então na banca de jornal eu já tinha um bolo de revista lá de PHP, PHP Nuke, né? Que era tipo um WordPress da época. E eu ficava lendo Sim. aquilo, eu falava, se um dia alguém precisar, eu vou dizer que sei, porque depois é só vir aqui, pesquisar e fazer. E aí eu fiz um site em Uhum. PHP, dessa vez eu cobrei caro e eu comprei o carro com o dinheiro desse site, pra você ter ideia. Eu fiz o Acho site e que foi uma na graninha boa. época, assim, na época era mais de 10 mil, né? Uns 10 mil, acho. Ah, é. Sete. Cara, eu não lembro, a moeda era muito louca, assim, mas eu acho que É eu lembro. muito. Eu vou falar. Eu acho que eu paguei R$ 6.000 pelo cadete. Uma coisa Aham. assim. Valia a É, pena pela época, né? pela época, é. Continuando, vamos falar um pouquinho. Linux, como que você conheceu o Linux assim? Porque você mesmo descreveu que na época você era professor de um Windows, né? Windows, De Office, de toda a arquitetura Windows. Que momento você falou, nossa, mas existe um cara concorrente ou diferente, né? Chamado Linux, GNU Linux, né? Olha, Como eu que. já sabia da existência do Linux, porque mesmo trabalhando com Windows, tinha alguns utilitários que às vezes no Linux salvava a gente. Então tinha um routerzinho que você rodava num disquete chamado Coyote. Você botava o disquete, né? A máquina não precisava nem de HD. Ele subia esse routerzinho e você conseguia compartilhar a internet na rede. Nem internet Hum, precisava. Você podia compartilhar só a rede mesmo e ele servia como tipo para você fazer umas regras ali e tal. Então eu já sabia que isso existia. Tinha um amigo meu que compartilhava essas coisas comigo. A gente instalava lá o Conectivo, o Turbo Linux, né, que eram umas distribuições aí famosas na época. Mas eu não mexia muito com o Linux. Eu só sabia da existência do Linux e que ele era útil em alguns casos, né? uhum, Só que depois que eu fechei esse negócio aí, na verdade aconteceu o seguinte: roubaram lá, né, a loja, quebraram todos os vidros, uhum. levaram os computadores de cliente. Olha só a treta. Tinha lá umas 10 máquinas que tava para arrumar, trocar placa de modem, né, uma coisa assim, e formatar. Os caras quebraram e levaram tudo embora. Mó prejuízo, tive que pagar a galera. E aí eu falei, bom, eu vou Uhum, fechar o negócio, né? Tipo, não vai rolar. uhum, Aí arrumei um emprego e fui trabalhar numa empresa de autopeças que rodava tudo Windows também, né? Na rede. Rede, Windows e tal. uhum.
E eu tava lá, devia ter uns 3 meses nessa empresa aí. O meu papel era administrador de servidor e do sistema. Então, eu ficava, na verdade, fazia tudo. Limpava cabo de rede, puxava cabo de rede, ligava as máquinas. Quando parava de funcionar um leitor de código de barra lá, ia ver o que estava acontecendo. Enfim, cuidava da. Era o menino do TI, sabe? Tinha lá uma salinha lá, nem chamava TI, chamava CPD. E aí, eu lembro até hoje, a sala do TI era um container do lado de fora da empresa. Então, tipo, tinha a empresa, aí tinha um container, desse container mesmo que foi adaptado do lado de fora, passava os cabos ali, tudo. E aí, nesse container, tinha lá os servidores, né? Então, ficava na mesa, assim, uns 4, 5 máquinas, que eram os servidores que rodavam o sistema da empresa, e eu ficava lá administrando aquela parada. E tinha um servidor Linux lá, né? Um servidor Linux que fazia recebimento de fax. Olha que bagulho louco. Rodava um negócio chamado Arpia Fax Server, e esse serviço, ele ficava ligado na linha telefônica, o servidor Linux tinha lá uns 10 modems da US Robotics, então o pessoal que fazia vendas de autopeça, eles escreviam no papel e mandavam fax. E aí o fax chegava nessa máquina e já era digitalizado ali, sabe? Na hora, assim, os fax. E aí eu fui ter que aprender um pouco de Linux ali, e aí aconteceu uma coisa muito maluca aí, nessa época. Porque essa empresa estava usando o Windows pirata em todas as máquinas, 120 máquinas rodando Windows pirata. E recebeu a notificação lá, né? Eu não lembro qual era o órgão. Não, era um órgão público que estava fazendo inspeção junto com a Microsoft, do Brasil. E eles falaram: olha, a gente vai aí tal dia para verificar a licença das suas máquinas, né? E aí o diretor da empresa lá desceu, chegou e falou assim: olha, vai ter que resolver isso aí. Eu não posso comprar licença de Windows para essas máquinas tudo, não. O que a gente faz? Aí, né, eu já tava nessa de comprar revista em banca de jornal, eu falei: não, pode deixar, eu tenho a solução aqui. Catei o CDzão do Kurumin Linux, instalei todas as máquinas, tirei o Windows de todas as máquinas. De repente, imagina, 120 funcionários chega na segunda-feira, liga o computador, e não é o Windows, é o Kurumin rodando. Nossa, era só você de TI lá? Era só eu. Quando aconteceu isso daí, foi contratado um amigo meu, e, inclusive ficou só um tempo. E ele me ajudou. Aí ficou 2 pessoas. E ele me ajudou nessa empreitada. A gente passou tipo um final de semana todo instalando Kurumin, só que a gente usava um sistema de clonar disco, né? Eu não lembro se era o Norton, era um que clonava. Então a gente instalava uma máquina, Ghost, e fazia e clonava nas outras. Só que depois que você subia as máquinas, tava tudo com o mesmo IP e tal. Então você tinha que sair mudando hostname, IP e tal. E não é que nem hoje em cloud, né? Que você faz na API ou no Terraform. Você tinha que ir lá fazer na mão em cada uma das máquinas. Às vezes dava problema, porque elas não eram todas iguais, sabe? A empresa comprava a máquina usada na Santa Efigênia, então você tinha 10 compact, 10 não sei o quê. Drives diferentes, né? Drives diferentes. Às vezes o Kurumin não tinha drive para aquela máquina, aí a gente tinha que aposentar aquela máquina e trocar por outra. Então teve que ir lá na Santa Efigênia comprar outra máquina, porque essa aqui não é compatível com Linux. Mas a gente resolveu em uns 3, 4 dias. A galera chegou para trabalhar. Só que olha a treta, o software da empresa, né, eu lembro até hoje, chama Jotec. Era um software que fazia faturamento. O Jotec só funcionava no Windows. E aí, o que eu fiz? A gente comprou uma licença do Windows Server, Windows 2000 Server, colocou lá dentro do CPD e instalou o Windows Terminal Services, né? Que você consegue conectar vários clientes ali. Eu acho que ele dava para conectar uns 20 ao mesmo tempo. Só que a gente tinha 120 máquinas, né? Então, o que a gente fazia? Em cada máquina, no Kurumin, no KDE, você tinha o cliente para acessar o terminal server. Então, imagina como se fosse uma máquina virtual, né? A galera abria o Kurumin, clicava lá no íconezinho do Jotec, só que o que abria, na verdade, era tipo um VNC, né? Só que é o protocolo lá do Windows. E lá dentro, a pessoa usava o Windows, acessava as coisas do Windows, só que só 20 podia usar de cada vez. Aí a galera ficava lá avisando: olha, já fez sua nota? Fecha aí que agora eu vou entrar. Tá ligado? Então eles compartilhavam o acesso a esse servidor, né? E o resto virou meio que thin client, né? Com Kurumin. E o Kurumin rodava o resto, né? Pacote Office,
Eu não me lembro se na época era LibreOffice, OpenOffice, algum Office desses. Na verdade, eu acho que não era nenhum desses dois, cara. Era um outro, que eu não consigo lembrar o nome. Um dos primeiros que surgiu aí de Office livre para Linux, que era bem legal, inclusive, mas não era OpenOffice ainda, Não era era o outro nome. Star, não sei. Não, Star não. Não era Star Star, Office. era um nome diferente, assim, o BOffice, era uma coisa assim. Mas enfim, eles usavam planilha e documento nesse negócio, apresentação, né, tipo de PowerPoint, e o sistema rodava no Windows, ficava lá nesse container, né? E aí os caras vieram fazer a inspeção, não acharam nenhum Windows ali, porque nessa hora estava tudo fechado, os terminal, né, na hora que os caras vieram. Tinha licença do servidor, tudo deu certo. Então ali começou, a empresa falou, não, então tá bom, agora a gente vai fazer uma equipe, a gente aumentou para umas 4, 5 pessoas, e a gente começou a estudar Linux. Aí a empresa pagou um curso lá na For Linux, que é uma escola em São Paulo. Sei, conhecido. Eu conheço daí muito tempo atrás. Fiz uns Boa. 4 cursos lá, aprendi o Samba, né, que é para compartilhar arquivo, o LDAP, a OpenLDAP, aprendi um monte de coisa lá, tirei umas certificações na época, tudo usando Conectiva, eles usavam Conectiva, ainda não usavam tipo Red Hat Enterprise Linux, mas fui aprendendo, Certo. e é isso, aí fiquei mexendo com Linux, né, e KDE. Essa foi a história aí da onde eu comecei com Linux. E uma coisa foi levando a outra, entendeu? Foi mais ou menos assim. E aí que eu comecei a fuçar. E aí eu fui meio que até esquecendo de como usar o Windows, porque a empresa abriu mais umas 2 filiais, né? Na mesma região ali, na região de Embu das Artes, Cotia, onde eu morei um tempo. E ali as outras unidades também já começou tudo o planejamento assim, olha, vai ser tudo Linux, tudo Kurumin. Né? E foi Kurumin até, não sei até quando, porque depois quando a empresa abriu falência, né? Eu saí, eles abriram outras empresas usando o mesmo sistema, era meio bagunçado ali, mas foi usando muito Kurumin Linux.